Fala galera, tô aqui pra mais um vídeo no canal e hoje eu vou apresentar a vocês um resumo do futebol europeu e brasileiro que aconteceu mês passado, em janeiro, primeiro mês do ano. Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, eu quero uma meta de 30 likes nesse vídeo, será que vocês conseguem bater? E agora eu vou lançar um desafio pra você, você vai compartilhar esse vídeo para a última pessoa que você conversou em tal rede social, WhatsApp, Instagram, essas redes aí, e você vai pedir para ela compartilhar para a última pessoa que ela conversou e assim por diante. Entendeu? Se não entendeu, se inscreve no canal. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpa por ter adiado bastante esse vídeo e ficado sem vídeo por uns dias aí, né? Eu tive bastante trabalho para fazer esse vídeo aqui e também tive vários contratempos. Mas enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se quiser pegar uma pipoquinha aí, à vontade. O primeiro tópico que eu quero falar nesse resumo é os principais jogos do mês. Eu escolhi um principal jogo de cada dia e fui fazer um mata-mata entre eles, até sobrar os 5 principais jogos do mês. Para entrar nos principais jogos do mês, pode ser que tenha acontecido uma goleada, uma homenagem a alguém famoso, um jogaço de vários gols, etc. E ainda nesse tópico dos principais jogos entra os campeonatos da Europa, ligas lá tipo Premier League, Copa da Inglaterra e as Copas, né? A Copinha Júnior que aconteceu ano passado, mês passado, que o Palmeiras foi campeão, e alguns estaduais aqui do Brasil, os principais. Amistosos não contam. Ou seja, aquele jogo do Al Nassr e PSG não entra como um principal jogo aqui. Então bora pra lista dos principais jogos do mês. Pro quinto principal jogo do mês eu botei Manchester City 4, Tottenham 2, foi um jogo pela Premier League. O Tottenham estava ganhando por 2-0 e no segundo tempo o City virou o jogo metendo 4 gols, né, uma virada histórica do Manchester City. O Haaland acabou com seu jejum, que estava há 16 dias sem marcar gol, isso não era normal. O Mahrez destruiu nessa partida com 2 gols e uma assistência, enfim, isso aí. Como quarto principal jogo do mês, eu coloquei Atalanta 8, Salernitana 2. A Atalanta destruiu esse jogo. O Ochoa, sabe o Ochoa, né, o goleiro do México das Copas, tá no Salernitana agora e levou 8 gols da Atalanta. 7 jogadores diferentes marcaram pro Atalanta, apenas um jogador fez 2 gols, o resto fez um cada um. O Atalanta fez um gol perdeu um pênalti, fez o gol no rebote com o Ademola Lookman, um nigeriano, que ainda vamos falar sobre ele nesse vídeo. Enfim, a Atalanta destruiu a Salernitana. Rimou. Abrindo o top 3, eu botei um jogo aí da Copa da França, um time chamado Pays de Castel, que levou 7-0 pro Paris Saint-Germain, mais conhecido como PSG. E o Mbappé marcou 5 gols nessa partida, sendo o primeiro jogador na história a fazer esse feito. Pra variar, Neymar tomou o cartão amarelo, mas meteu um gol e deu 2 assistências. E o anãozinho não jogou. Se eu estiver olhando muito pra baixo é porque tudo que eu vou falar nesse vídeo está tudo anotadinho aqui, entendeu? Como segundo principal jogo do mês, eu botei o jogo que aconteceu dia 28 de janeiro, mas não foi o Palmeiras e Flamengo. Eu ia botar o Palmeiras e Flamengo, mas depois que eu vi que aconteceu esse jogo, isso aqui muito mais. Porque se liga nisso aqui, foi um jogo entre o campeonato holandês, AZ, 5, Utrecht 5. Mas não foi só um empate de 5-5. Além de ter sido um jogaço de 10 gols, o Utrecht abriu 2-0. O AZ virou para 3-2. O Utrecht revirou para 4-3. O AZ revirou para 5-4. O Utrecht empatou aos 80, fazendo 5-5 histórico. Eu preferi botar esse jogo do que o Palmeiras e o Flamengo, né? Até porque o Flamengo perdeu e eu não gostaria de botar um jogo que o Flamengo perdeu. Mas enfim, esse foi o segundo principal jogo do mês. Como principal jogo do mês,
Não sei se realmente foi assim o principal jogo do mês, tá? Esse jogo ocorreu dia 9 de janeiro e foi um Tupã Júnior 0, Cuiabá Júnior 10. Pela terceira rodada da fase de grupos, o Cuiabá meteu um 10-0 incrível no Tupã Júnior, fez a maior goleada da Copinha 2023 e avançou para a segunda fase. Esse aí foi o primeiro tópico que eu vim falar aqui. Agora vamos para o segundo tópico. Como segundo tópico eu vou comentar um pouquinho sobre os estaduais, apenas dos times que estão na Série A 2023, sobre os campeonatos da Europa, no caso só as ligas, eu não vou falar sobre as copas, e sobre a própria Copinha. Começando pela Copinha, o que podemos falar é que o Palmeiras foi bem, né? Foi campeão 2-1 em cima do América com gol no finalzinho, jogou muito. Também eu gostaria de comentar sobre Floresta e Fortaleza, que foram longe. Os dois caíram na semifinal. Fortaleza jogou melhor Quer dizer, os dois caíram nas quartas de final. Fortaleza jogou melhor nas quartas, foi eliminado com gol no finalzinho. Já o Floresta levou um chocolate do Palmeiras. Mas enfim, falando sobre eles, até que eu sou aqui do Ceará, né, e eles foram muito bem. Já o Ceará, 3 jogos, 3 derrotas na Copinha. Aliás, eu vi aí uma notícia muito daorinha, que dia 24 de janeiro de 2022, Palmeiras não tinha Copinha. 25 de janeiro de 2023, Palmeiras já tinha 2. É realmente uma base muito boa. Agora aqui eu reuni os 7 principais campeonatos da Europa, aqui que eu considero assim os 7 principais, né? Começando aqui pelo campeonato holandês, no início do mês o Feyenoord tinha 33 pontos e no final do mês o Feyenoord continuava sendo líder, agora com 42 pontos. Em Portugal, Benfica no início do mês tinha 37, agora tem 50 pontos. Benfica está fazendo uma temporada excelente, né? PSG na França não foi muito bem no mês, começou o mês com 44 pontos, terminou com 48, realmente não foi bem. O único jogo que ele foi bem mesmo no campeonato francês foi aquele lá da estreia do Messi pós-Copa, 2-0 no Angers. Bayern de Munique na Alemanha, mesma coisa, só que foi pior ainda, porque começou o mês com 34 pontos, terminou com 37, fez 3 jogos, empatou os 3 por 1-1. Agora a Bundesliga tá pegando fogo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4, mas considerando, por exemplo, no dia 31, nessa época a distância do primeiro para o quinto era apenas de 3 pontos. Napolão na Itália jogando demais. Começou o mês com 41 pontos, agora já está com 53, ainda meteu 5-1 na Juventus. A Juventus daquela crise lá perdeu 15 pontos no campeonato italiano, está em 13º. Realmente a Juventus não está bem, depois perdeu para o Monza. Barcelona na Espanha também jogando muito. Ainda vamos falar mais um pouquinho sobre Barcelona nesse vídeo. Começou o mês com 38 pontos em primeiro, terminou com 47, mas o Real Madrid está na cola. Premier League. O Arsenal começou o mês com 43 pontos, terminou o mês com 50 pontos. Muito bem o Arsenal também, temporada incrível. No dia que eu estou gravando, perdeu hoje para o Everton, mas enfim, é fevereiro, né, que não conta. Eu até gostaria de comentar sobre a derrota que o Liverpool teve hoje para o Wolves por 3-0. Mas enfim, eu prefiro seguir meu protocolo de apenas comentar sobre o mês de janeiro. Talvez eu comente sobre esse jogo lá no resumo de fevereiro. Indo para os estaduais, eu vou comentar aqui rapidão só o que é que está rolando, né? Aqui o Campeonato Mineiro é dividido em 3 grupos. Os primeiros são Atlético Mineiro, América Mineiro e Democrata. Cruzeiro está em segundo do grupo C. Já no Paranaense, assim, dos principais times, o Atlético Paranaense está em primeiro, Coritiba está em segundo, Foz do Iguaçu e Rio Branco estão sendo rebaixados. O Campeonato Baiano é dividido em um grupo, né, apenas 10 times.
O Bahia está em primeiro ali, o Vitória está em sétimo. Estava na zona de rebaixamento até uns dias atrás. E Bahia de Feira e Doce Mel estão sendo rebaixados. Campeonato Carioca. O top 4, Flamengo, Volta Redonda, Botafogo, Fluminense. Vasco está em sexto. Boa Vista está sendo rebaixado. Aí o Campeonato Paulista, dividido em 4 grupos de 4. O Santos está em último do grupo A. São Paulo em primeiro do B. Corinthians em primeiro do C. E Palmeiras em primeiro do D. Muito bem. Campeonato Mato Grossense, Cuiabá em primeiro. 2 jogos, 2 vitórias. No caso, 3 jogos, 3 vitórias, mas talvez eu esteja fazendo um erro, porque eu estou considerando a tabela do dia 4 de fevereiro, sendo que é para considerar em janeiro. Mas enfim, eu vou falar o que está acontecendo hoje, dia 4 de fevereiro, até hoje, né? Campeonato Cearense dividido em 2 grupos, Ceará em primeiro do A, Fortaleza em primeiro do B. Aí Caucaia, Barbalha, Pacajus e Guarani de Juazeiro acho que vão participar de um outro grupo que podem ser rebaixados, algo do tipo. Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense e o Goiás são os 2 primeiros. Inhumas e Grêmio Anápolis sendo rebaixados. E a Copa do Nordeste, dividida em 2 grupos de 8. Fortaleza, Ferroviário, Sport, CRB, os 4 primeiros do A. Náutico, Santa Cruz, CSA e Bahia, os 4 primeiros do B. E em último tópico, que é um tópico um pouco mais longo, eu vou falar sobre os principais craques do mês de janeiro. Mas antes eu preciso falar uma tabela de pontuações que eu criei para vocês, que foi o que decidiu o craque do futebol brasileiro e do futebol europeu do mês de janeiro. Primeiramente eu queria falar que eu pensei em fazer... Eu meio que criei uma bola de ouro aqui do futebol brasileiro e do futebol europeu. Eu pensei em considerar uma lista só de goleiro e uma lista dos jogadores de linha. Mas eu queria juntar tudo, sabe? Para realmente ser uma bola de ouro, que tem as 4 posições. Que no caso eu separei como ataque, o jogador do ataque, do meio, da defesa, lateral e zagueiro, e goleiro. Para isso dar certo eu tive que criar uma coisa. Por exemplo, se um jogador faz um gol e ganha 3 pontos... Eu vou meio que explicar rápido, porque eu estou tendo que gravar esse vídeo com pressa, mas enfim, um gol vale 3 pontos, uma assistência 1,5, tomar um cartão amarelo perde 1,5, cartão vermelho perde 3, se ele for o craque do jogo, da partida ganha 2, se o time ganhar uma partida ele ganha 0,5, se for campeão, né, ganha 1, e se o time perder ele perde 0,5, se for uma derrota valendo o título perde 1, se ele fizer um gol contra perde 1, se ele perder um pênalti perde 0,5, se ele tirar uma nota 10 na partida, além de ser o craque do jogo, ganha 1 ponto a mais. Para isso dar certo eu fiz assim com os goleiros, um gol vale 4,5, uma assistência 2,5, tomar um cartão amarelo perde 2,5, um cartão vermelho perde 4,5, se ele for o craque do jogo ganha 2, vitória do time 0,5, derrota 0,5 negativo, se ele fizer um gol contra perde 2, se ele defender um pênalti ganha 0,5, se ele tirar uma nota 10 ganha 1, se ele ficar um jogo sem sofrer gol ele ganha 1,25, se ele fizer uma defesa ele ganha 0,75 e se ele sofrer um gol ele perde 1,25. Aí eu pensei assim, uma defesa é praticamente a mesma coisa que um gol, porque se ele não fez gol o goleiro pode ter defendido, vice-versa. Só que, tipo assim, um jogador tem o costume de fazer, por exemplo, um gol em uma partida, vale 3 pontos. Se um goleiro faz 10 defesas em uma partida, ganharia 30 pontos. Por isso que eu botei 0,75, que é, por exemplo, a cada 4 chutes, 1 é gol, 3 ele defende. Aí eu fiz aqui uma lista, por exemplo, do futebol da Europa. Eu considerava apenas jogadores que participavam de uma daquelas coisas, por exemplo... tomava cartão, aí eu tirava ponto aqui, exatamente assim. Foram 468 jogadores da Europa que tiveram nessa lista. Em terceiro lugar ficou o Lautaro Martinez, como terceiro melhor jogador ali da Europa, com 23,5 pontos. Em segundo lugar, 6,5 pontos na frente, ficou o Ademola Lookman, olha aí ele de novo, com 30 pontos, jogou demais. E
em primeiro com um ponto a mais que ele. Foi bem disputado até o final ali. Um jogo do dia 31 decidiu que o Rashford seria o bola de ouro da Europa do mês de janeiro, com 31 pontos. Por exemplo, tem os desempates aqui, eu não vou falar os desempates para vocês, eu só vou falar o desempate, como é o desempate para vocês, só quando realmente for um jogador daqui de cima, por exemplo ali do top 3, mas como não teve ninguém, eu fiz o desempate até a posição 50, porque dá muito trabalho, eu não iria fazer as 468. Ou seja, até a posição 50 tá tudo certinho. Da 51 para baixo tá organizado por ordem alfabética. Por exemplo, 2 jogadores empatados com 10 vai por ordem alfabética. Aí 3 com 9, ordem alfabética. Por exemplo, isso, entendeu? O Mbappé ficou em sétimo. Com apenas uma atuação dele, ele conseguiu ficar em sétimo, que foi aquela atuação dos 5 gols dele. Benzema em oitavo, Lewandowski em 15º, Neymar na posição 78, Messi na posição 217 e o Cristiano Ronaldo não, porque isso aqui é da Europa, né? Ele tá jogando na Ásia. Por exemplo, eu queria destacar o Alisson, que ficou na posição 206. O pior jogador foi o Cyprian Tataruzano do Milan. O Milan foi péssimo em janeiro. Ele ficou com 10 pontos a menos que o da posição 467. Ele ficou na 468 com menos 16,25. Aí, por exemplo, no top 50 da Europa tivemos 29 atacantes, 8 meio-campistas, 4 defensores e 9 goleiros. Sendo o time com mais representantes no top 50 seria o Barcelona com 8. Jogou demais. Agora vindo aqui para o Brasil, em terceiro lugar tivemos o Everton, goleiro do Palmeiras, com 18 pontos. Em segundo, Pablo, com 19,5. Em primeiro, Suárez, já chegou sendo bola de ouro com 22 pontos. Tivemos 30 atacantes no top 50, 11 meio-campistas, 1 defensor e 8 goleiros. Por exemplo, o Gabigol aqui ficou em 12º, Pedro ficou em 5º, Cássio ficou em 7º e mais aqui. E o time com mais jogadores no top 50 é o Atlético Goianiense, mas não significa que ele foi o melhor time. Ele foi bem no mês, 4 vitórias, um empate e uma derrota, mas não quer dizer que ele foi o melhor time, é porque os jogadores realmente dividiram ali os gols, por isso foram ganhando os pontinhos. Agora um resumo e estatísticas aqui da Europa. O Rashford foi bola de ouro com 31 pontos. O melhor goleiro foi o Ter Stegen, que ficou em sexto com 21,25 pontos. O melhor defensor foi o Grimaldo, que ficou em 17º com 17,5 pontos. O melhor meio-campista, Bruno Fernandes, que ficou em 10º com 18,5 pontos. O melhor atacante, o Rashford, né, com 31 pontos em primeiro. O melhor técnico foi o Xavi, com 8 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, marcando 18 gols e sofrendo 6. Né, no caso, o técnico do Barcelona, né, o Xavi. O melhor jovem não seria o jogador revelação. Todo mês eu vou pegar o jogador mais jovem do top 15 e dizer que ele foi o melhor jovem. Ou seja, e considerando que ele tem que ter 23 anos para baixo. Foi o Jonathan David, que ficou em nono com 19 pontos. Ele tem 23 anos. Os artilheiros foi o Lookman, Ademola Lookman e o Rashford com 7 gols. Maior assistente foi o Jeremy Eboga com 5 assistências. Maior participações em gols foi o Ademola Lookman com 9. O goleiro que mais sofreu gol na Europa foi o Cyprian Tataruzano. Eu não vou citar todos aqui que sofreram 0 gols, porque teve muito, mas teve aqui vários com 0 gols sofridos. O goleiro com mais jogos sem sofrer gol foi o Vlaco Dimos, do Benfica, com 5 jogos. O goleiro com mais defesas foi o Onaná, com 24 defesas. Do Brasil, bola de ouro foi o Suárez, com 22 pontos. Melhor goleiro, o Everton, com 18 em terceiro. Melhor defensor, Moraes, do Atlético Goianiense, 7,5 pontos em exatamente 50º. Shailon, do Atlético Goianiense, foi o melhor meio-campista, com 13,5 pontos em 13º. E o melhor atacante, Suárez, em primeiro. Aí o melhor técnico foi o técnico do Atlético Paranaense, Paulo Turra, 5 vitórias, 0 empates, 0 derrotas, 3 gols marcados, 4 sofridos. Melhor jovem, né, o mesmo esquema lá da Europa, o Jefferson, da Ponte Preta, conhecido mais como Jé, fez 17,5 pontos, ficando em quarto, tem 23 anos.
Artilheiros foram Gabigol, o Jefferson, Pablo Soares com 5 gols. Maior assistente foi o Luciano Juba com 5. Maior participações em gol, Jefferson, Luciano Juba, Pablo e Pedro com 6. O goleiro que mais sofreu gol foi o Dalton do Vitória com 11 gols sofridos. E os que sofreram menos, que sofreram 0, também não vale a pena falar, porque é muito aqui, mas vários sofreram 0. O goleiro que com mais jogos sem sofrer gol foi o Luiz Daniel do Sampaio Corrêa com 5 jogos. O goleiro com mais defesa foi o Cássio com 24 defesas, do Corinthians. No futebol europeu, para a bola de ouro, eu considerei os top 6 times ingleses: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, United e Tottenham, os 6 principais. Da Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e Sevilha. Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma na Itália. Leverkusen, Munique, Bayern de Munique, Dortmund e Leipzig na Alemanha. Lille, Lyon, Mônaco, Olympique de Marseille e PSG na França. Benfica, Porto, Sport em Portugal. Ajax, Feyenoord, PSV na Holanda.